Bom, boa noite. Eu estava relendo História da Filosofia Antiga do Giovanni Reale e no trechinho que ele fala, no capítulo que ele fala sobre Empédocles, no trecho que ele menciona um fragmento sobre os quatro elementos, eu achei interessante parar e fazer esse vídeo para explicar uma coisinha para você que talvez seja interessante. Eu vou ler o trecho primeiro. Saiba, pois, primeiramente, que quatro são as raízes de todas as coisas: Zeus candente, Hera vivificadora e Aidoneus, e Nestes, que de suas lágrimas destila a fonte mortal. Por que eu acho esse trecho interessante? É que a gente está acostumado a pensar nos elementos do mundo antigo, nos quatro elementos, como se eles fossem versões infantis ou versões rudimentares ou precárias dos elementos da tabela periódica. É como se os antigos achassem que só existem quatro peças de Lego para a gente montar as coisas, e hoje em dia a gente soubesse que são muito mais peças, tem muito mais cores, muito mais formatos, enfim. Mas isso não parece ser o modo como eles entendiam os elementos. O que eu normalmente tento explicar e que esse trecho parece corroborar é que eles entendiam como se fossem princípios, não exatamente como bloquinhos com os quais se montavam as coisas, ou ingredientes de bolo com os quais você mistura até formar cada uma das coisas. É mais como modos como cada uma das coisas se comportam, ou princípios ideais que delimitam o, o limite máximo, o limite ideal das quatro tendências que as coisas no mundo têm. Por que eu acho que esse trecho corrobora isso? Primeiro que ele não trata eles como base, como composição das coisas, mas como raízes, como fundamento de todas as coisas. E em segundo lugar, que ele usa como... ele nomeia os elementos, cada um com o nome de um deus, que exatamente não faz muito sentido, pelo menos para mim, se você pensa neles como bloquinhos, como tijolos da realidade, você usar o nome de deuses, né? Ele usa Zeus. Deus candente provavelmente deve ser o fogo. E só uma parte. Júpiter, o planeta cujo nome é o nome romano de Zeus, é um planeta quente e úmido. Mas a gente não está falando dos planetas aqui. Ele está falando dos deuses. E candente é um adjetivo, obviamente, ligado ao fogo. Hera vivificadora. Hera a esposa de Júpiter. Então ela é o. É, perdão, desculpa a enrolação, mas eu não vou refazer o vídeo, não vou continuar daqui. Ela era rainha do Olimpo, enquanto Zeus era o rei. Então os dois parecem estar no alto. Os dois elementos cuja tendência é subir são o fogo e o ar. Aidoneus era um dos nomes usados para identificar Hades, o deus do inferno, porque eu não lembro direito da história, com certeza alguém que está ouvindo sabe melhor do que eu, e se quiser compartilhar eu fico feliz, mas cuja história dele lembrava o mito de Hades indo roubar a Perséfone para morar com ele, enfim. Então seria o deus cujo nome está sendo usado para representar a terra. E Nestes seria o nome usado para representar a água, que é um pouco óbvio. Da mesma forma que Zeus é óbvio porque é candente, Nestes também, que de suas lágrimas destila a fonte mortal, também é obviamente água. Então ficaria Hera e Aidoneus como os dois elementos seguintes. É engraçado que tem uma repetição masculino, feminino, masculino, feminino. E os dois primeiros são altos e os dois últimos são baixos, então parece razoável supor que seja fogo, ar, ainda mais que é vivificador, o ar era um elemento, o elemento, sempre foi o elemento relacionado à vida, por causa do sopro da vida, que os seres começam a viver mais ou menos quando começam a respirar, e quando a gente para de respirar morre. E os dois últimos são os deuses de baixo, o que estariam no fundo, o deus da terra e uma deusa da água, né? Então era só isso que eu queria comentar. E obrigado por me ouvirem de novo. Boa noite.